Meus queridos irmãos, hoje pela manhã, nosso pastor, reverendo Anderson, ele nos trouxe uma mensagem a respeito do medo. E agora à noite eu quero falar da prima irmã do medo, que é a solidão. Na realidade, grande problema dos nossos dias. Em tempo de pandemia, na realidade, a solidão salta aos olhos, né? Em tempo de pandemia, nós podemos perceber a solidão como um verdadeiro fantasma rondando e atormentando muitas e muitas pessoas. Então eu quero que você acompanhe comigo e se de repente você está passando por alguma luta, se de repente alguma dúvida tem tomado conta do seu coração, algum medo que vai levar a essa solidão, esse sentimento de estar desamparado, de estar sozinho, eu gostaria que você, em atitude de oração, acompanhasse atentamente a palavra que Deus já colocou no meu coração e certamente trará ao seu coração nesta noite. Confira aí comigo, Salmo de número 25. Gostaria de estudar com os irmãos hoje, Salmo de número 25. E diz assim a palavra de Deus, Salmo de Davi: A ti, Senhor, eleva minha alma, Deus meu, em ti confio. Não seja eu envergonhado, nem exultem sobre mim os meus inimigos. Com efeito, dos que em ti esperam, ninguém será envergonhado. Envergonhados serão os que sem causa procedem traiçoeiramente. Faze-me, Senhor, conhecer os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas, guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação e a minha esperança está em ti o tempo todo. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias, das tuas bondades, que são desde a eternidade. Não te lembres dos meus pecados da mocidade, nem das minhas transgressões. Lembra-te de mim, segundo a tua misericórdia, por causa da tua bondade, ó Senhor. Bom e reto é o Senhor. Por isso, aponta o caminho aos pecadores, guia os humildes na justiça e ensina os mansos o seu caminho. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para os que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Por causa do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, que é grande. Ao homem que teme ao Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. Na prosperidade repousará a sua alma e a sua descendência herdará a terra. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Os meus olhos se elevam continuamente ao Senhor, pois ele me tirará os pés do laço. Volta-te para mim e tem compaixão, porque eu estou sozinho e aflito. Alivia-me as tribulações do coração, liberta-me da minha aflição. Considera as minhas aflições e meu sofrimento e perdoa todos os meus pecados. Considera os meus inimigos, pois são muitos e me abominam com ódio cruel. Guarda-me a alma e livra-me, não seja eu envergonhado, pois em ti me refugio. Preservam-me a sinceridade e a retidão, porque em ti espero. Ó Deus, redime a Israel de todas as suas tribulações. Oremos ao nosso Deus. Pai querido, em nome de Jesus, aplica, Senhor, aos nossos corações as lições desse salmo, as experiências de Davi, as experiências de outros homens do Senhor, e permita que hoje possamos ser fortalecidos pela força do teu poder para seguirmos em frente neste tempo de pandemia, ó Deus amado, que os nossos corações possam estar bem firmados na rocha, que nós possamos estar diante do altar, que realmente a esperança da volta do Senhor possa inundar os nossos corações. Ó Deus querido, tantos irmãos e irmãs que neste exato momento
estão, ó Deus, sofrendo, estão aflitos como Davi, neste Salmo 25, ó Deus, estão sozinhos e muitos se sentindo sozinhos, ó Deus amado. Por isso agora, em o nome de Jesus, venha com a tua graça especial, ó Deus, inundar esses corações, fortalecer esses irmãos, livrá-los, ó Deus, da angústia, livrá-los, ó Deus, da aflição, livrá-los, ó Deus, da depressão, ó Deus, em o nome de Jesus, para que com a tua graça especial sejam fortalecidos nessa noite. Ó Deus querido, visita o teu povo aqui na nossa cidade, no nosso estado, no Brasil e no mundo, ó Deus. Muitos agora, ó Deus amado, precisam, ó Deus, desta palavra. Muitos agora precisam ser despertados pelo Espírito do Senhor, ó Deus amado, e colocarem de novo, ó Deus, a fé em Cristo Jesus, a esperança na volta dele, firmar os passos no Senhor, ó Deus, para não serem surpreendidos, ó Deus, pela solidão, sucumbidos, ó Deus, pela solidão, ó Deus amado. Em o nome de Jesus, nos livre, ó Deus, nos livre da solidão. E que, de fato, a graça do Senhor nesta noite possa inundar os nossos corações. Em o nome de Jesus, para a honra e glória do Senhor, repreenda tudo aquilo que não provém do Senhor e permita, Senhor, que bata em retirada toda a obra do inferno, ó Deus, e que sejam desmascarados e caiam por terra todos os inimigos do Senhor. E que o teu nome seja exaltado na vida do teu povo, agora e para todo sempre. Amém, amém e amém. Meus queridos irmãos, de fato, nesse tempo de isolamento social, nós realmente estamos vendo mais de perto a realidade da solidão. Por isso que eu quero meditar com vocês nesta noite a respeito da solidão, uma realidade mais perto do que imaginamos, muito mais perto do que nós imaginamos. Eu mesmo tenho recebido durante a semana e tenho tido a oportunidade de ligar para várias pessoas durante a semana e muitos têm chorado comigo ao telefone, muitos têm compartilhado da sua angústia, do sentimento de estarem só. A solidão tem de fato inundado muitos corações no nosso meio. Vocês não imaginam o quanto essa questão da solidão tem sido séria e tem sido presente, tem sido uma realidade presente aqui mesmo na nossa comunidade. E eu fico a imaginar o quanto ela tem sido uma realidade na vida de tantas pessoas na nossa grande cidade, no nosso estado, no Brasil e no mundo. Nesse tempo de pandemia, nesse tempo de Covid-19, com certeza, mais do que nunca, nós estamos vivenciando muitas pessoas solitárias, muitas pessoas. Na realidade, meus queridos irmãos, o sentimento de vazio, a sensação muito desagradável de não poder ser útil, de não se sentir amado, a angústia, a ansiedade, a inquietação, a tristeza, o desânimo, o medo mórbido e até mesmo a depressão tem rondado muitas pessoas. E isso tem nome, e o nome disso é solidão. Solidão. Nós sabemos que o medo pode levar à solidão. Aliás, segundo muitos especialistas, muitos médicos, muitos psicólogos, alguns filósofos, o maior medo das pessoas do nosso tempo é exatamente o medo da solidão. Na realidade, o medo gera solidão e a solidão agrava o medo. Esta é uma realidade. Muitas pessoas chafurdadas na solidão desenvolvem um medo mórbido. De fato, a solidão é um grito, é um gemido, é um lamento. E desde a queda de Adão lá no Éden, quando ele perde a sua comunhão com Deus por causa do pecado, desde aquela época, a solidão vem atormentando, aterrorizando a humanidade. Hoje, certamente, a solidão é uma das maiores fontes universais de sofrimento humano. Para muitos estudiosos, na realidade, a pandemia do século XXI é a solidão e não a Covid-19. Nesse sentido,
se nós pudéssemos analisar mais a fundo a verdadeira causa-morte de muitos que morreram e, a princípio, vitimado da Covid-19, se nós fôssemos investigar mais a fundo, certamente iríamos descobrir que a causa primeira foi a solidão, principalmente em países, por exemplo, como a Itália. Muitos daqueles idosos que morreram vitimados da Covid-19, na realidade, já vinham sofrendo há muito tempo com a solidão, estavam só, sentindo só. Esta é uma realidade do nosso tempo. E muitos especialistas também afirmam que a solidão, ela enfraquece o sistema imunológico da pessoa, por sua vez altera a pressão arterial, aumenta os níveis dos hormônios responsáveis pelo estresse e pode gerar consequências tais como a obesidade, a alteração na qualidade do sono, a dependência de drogas e tantas outras coisas. Na realidade, uma pessoa que está se sentindo só, ela fica ainda mais debilitada, ainda mais vulnerável. Isso é a realidade dos nossos dias, com certeza. Os nossos centros urbanos, cada vez mais populosos, têm sido, na realidade, os maiores focos de solidão, porque, na realidade, o isolamento social, a separação das pessoas não é, de fato, a causa da solidão, é, na realidade, o sentimento que muitas pessoas têm, mesmo estando em grandes centros, mesmo estando cercado de muitas pessoas, é o sentimento que elas têm de estar só, de se sentir só. Não é simplesmente estar só, mas se sentir só. Na realidade, a solidão, ela é um estado e não uma circunstância, é uma condição, e uma condição que, na realidade, não conhece limites, alcança todas as classes, as raças, religiões, idades. Esta é, de fato, uma realidade. Charles Swindoll, um pastor evangélico, escritor de vários livros, só em português deve ter uns 70 títulos dele traduzidos para o nosso português. Ele diz que, de fato, a solidão é a palavra mais desolada que existe. O poeta e dramaturgo francês Victor Hugo, em sua obra Os Miseráveis, ele diz que todo o inferno está contido em uma única palavra, a saber, a solidão. O poeta, compositor e cantor pernambucano Alceu Valença, em uma de suas músicas intitulada Solidão, ele diz que a solidão é fera, a solidão devora, a solidão é amiga das horas, prima irmã do tempo, e faz nossos relógios caminharem lentos, causando um descompasso em meu coração. De fato, meus irmãos, de fato, Swindoll, Victor Hugo, Alceu Valença, estão certos. De fato, a solidão é fera, a solidão devora, a solidão não escolhe vítimas e ninguém está imune ao seu impacto devastador. A solidão existe sim, é real, está mais perto do que a gente imagina e mais do que isso, ela é mortal e por isso é que nós precisamos buscar orientação na palavra para nos livrar dela. Detalhe curioso, a Bíblia fala muito a respeito da solidão e mais do que isso, a Bíblia não esconde o fato de muitos servos e servas de Deus terem sido visitados pela solidão, terem tido a solidão como companheira em muitos momentos de suas vidas ao longo da história. Na realidade, a palavra solidão aparece na Bíblia mais de 30 vezes. Esse Salmo nosso 25 mostra Davi num momento de uma profunda solidão. Se vocês observarem bem aí no nosso Salmo, especialmente os versículos 16 e 17, ele diz: volta-te para mim, tem compaixão de mim, Senhor, porque eu estou sozinho e aflito, dizia o salmista. Ele diz lá: as angústias do meu coração se multiplicaram, liberta-me da minha aflição, da minha solidão, considera as minhas aflições e o meu sofrimento.
tenha misericórdia de mim. A Bíblia fala de muitos homens e mulheres de Deus que passaram por esses momentos difíceis em suas vidas. Por exemplo, José. José se sentiu rejeitado pelos seus irmãos, traído por sua patroa, abandonado pelos seus amigos, sentiu solidão no poço, sentiu solidão, aliás, ele sentiu solidão na casa dos seus pais, sentiu solidão no poço, sentiu solidão na casa de seus patrões, sentiu solidão na prisão, sentiu solidão no palácio. Mesmo sendo jovem, muitos momentos da sua vida foi marcado pela solidão. Nós temos o caso de Moisés, que depois daquele episódio com o egípcio sai errante e vai para o deserto de Midian e por muito tempo, até encontrar o seu sogro Jetro, sofreu bastante com profunda solidão. Nós temos o caso de Elias, e o caso de Elias para nós, ele é muito sugestivo, mesmo depois daquela grande vitória, daquele grande momento lá no Monte Carmelo, a Bíblia deixa bem claro que ele sentiu medo, tristeza e uma profunda solidão. E este caso de Elias, ele revela para nós, a experiência de Elias, revela para nós um quadro típico do que a solidão causa. Por exemplo, a questão de isolamento, diz o texto que ele fugiu e se isolou. Uma pessoa que já está sendo envolvida pela solidão, o primeiro passo é o isolamento, ela vai se isolando cada vez mais, ela tem o sentimento de que ninguém gosta dela, que ninguém cuida dela, que todos abandonaram, e ela vai se isolando também. Mas em Elias nós podemos ver a baixa estima, um profundo sentimento de inutilidade. Coitado de mim, sou um fracassado, eu não presto para nada, eu não sirvo para ajudar ninguém. Elias pensou desta maneira, no versículo 4 do primeiro livro de Reis, no capítulo 19, a gente pode ver isso. Depois, um profundo sentimento de desânimo. O texto diz que Elias ficou extremamente desanimado, cansado. Ele só queria dormir, não tinha entusiasmo para mais nada, não tinha mais energia. E é assim que se sente uma pessoa que está sofrendo de solidão. É como se algo sugasse as energias daquela pessoa. Ela não quer mais levantar, não quer sair do quarto, ela não tem mais força, mais ânimo para nada. Mas a Bíblia mostra também, Elias, um vazio muito grande, um vazio. Ele mesmo chega a dizer, eu fiquei só. Portanto, aí está uma questão clara. Na realidade, a solidão não é estar só, é se sentir só. Deus teve de mostrar para Elias que tinha mais 7.000 fiéis em todo Israel, que também dobravam os joelhos, que serviam o Senhor, mas na mente de Elias, no coração de Elias, ele estava só, ninguém mais, todo mundo já tinha abandonado. Nesse ponto, não foi o caso de Elias, mas tem sido o caso de muitas pessoas. Nesse ponto, muitas pessoas procuram encher esse vazio com drogas, às vezes remédios, outros drogas mesmo, químicas, outros procuram encher esse vazio no álcool, outros na prostituição, né? Mas é um vazio que só Deus pode preencher. E é nessa hora que a mente da pessoa começa a articular pensamentos mórbidos e ela começa a achar que a morte é a melhor solução. E quando ela começa a achar que a morte é a melhor solução, logo vem a sugestão do suicídio como a maneira de viabilizar essa melhor solução. E isso aconteceu com Elias. Ele começou a achar isso e começou a pedir para morrer. E se vocês observarem no mesmo versículo 4, ele diz, ó Senhor, toma agora a minha alma, eu quero morrer. Na realidade era a solidão que estava ludibriando Elias.
Na essência, ele não queria morrer, não, porque se ele quisesse, não precisava nem ter corrido lá do Monte Carmelo, poderia ter ficado lá, que a rainha resolveria isso. Mas ele começa a achar que não valia nada, um vazio muito grande, desanimado, baixa estima, e aí ele pede a morte. É assim que acontece com muitas pessoas ainda hoje. Podemos ver um outro caso clássico na Bíblia do apóstolo Paulo, homem de Deus, homem que andou de joelhos, homem que realmente buscou o Senhor com intensidade. Mas se vocês observarem, no último capítulo da literatura paulina, lá no segundo livro de Timóteo, no capítulo 4, quando ele já está despedindo, ele chega no versículo 9 e diz assim: Timóteo, venha depressa ter comigo. E ele argumenta porque que ele queria que Timóteo fosse depressa. Ele diz lá, eu estou sozinho. Na realidade, Demas me abandonou, ele amou mais o presente século, e foi fora, abandonou o evangelho. E depois ele diz lá claramente, Crescente, Tito foram embora. E eu ainda precisei de mandar Tíquico para Éfeso para continuar o trabalho lá. Alexandre, me decepcionei muito com Alexandre, o latoeiro, que além de ter apostatado da fé, ele testemunhou contra mim no julgamento, dizia Paulo. Na realidade, Paulo disse assim, somente Lucas ficou comigo, só Lucas. Então, Timóteo, venha depressa. Estamos vendo aí, grande apóstolo Paulo, se sentindo sozinho. Ah, meus irmãos, próprio Senhor Jesus, o próprio Senhor Jesus, lá no Getsêmani, quando ele chama os discípulos, e o desejo de Jesus é que os discípulos lutassem com ele, permanecessem firmes com ele em oração. Jesus sai um pouquinho, quando volta ele estava dormindo, e diz, vocês me abandonaram. A Bíblia mostra isso claramente para nós. Mas a pergunta nessa noite é, como vencer a solidão? Como resolver o problema da solidão? E este salmo e a Bíblia como um todo nos ensina 3 lições e que eu quero, de maneira bem simples, deixá-las para você que está aqui hoje. E de repente você que está me ouvindo está se sentindo só. De repente você está aí já se sentindo inútil. De repente você está sentindo que todos te desprezaram, seus filhos não vão te visitar, né? Enfim, a própria igreja, às vezes, e você está se sentindo sozinho. Pois bem, primeira coisa que a Bíblia ensina para nós, à luz da experiência de muitos homens, do próprio Davi, é que nós precisamos firmar na fé e na esperança. Firmar na fé e na esperança, para não sermos vencidos pela solidão. É isso que Davi, neste salmo, fez. Se agarrou na fé e na esperança. Ele deixa bem claro aqui, várias vezes ele diz, Deus meu, em ti confio, pois tu és o Deus da minha salvação. Versículo 5, a minha esperança está em ti o tempo todo. E depois lá no verso 15 ele vai dizer, pois você, o Senhor, me tirou os pés do laço. E depois no verso 19, em ti me refugio. Ou seja, não me deixes decepcionado, pois a minha confiança está em ti. E no versículo 21, ele diz, pois a minha esperança está em ti. Quer vencer a solidão? Firme-se na fé e na esperança. Firme-se na fé e na esperança. Foi exatamente isso que Jó fez. Jó, de fato, a experiência de Jó é muito forte para nós e tem lições maravilhosas. Jó estava lá enfrentando a dor, estava enfrentando a enfermidade e, portanto, numa profunda solidão. Ele mesmo declara isso. Ele declara que o seu pão era pão de lamentos e de gemidos. Ele diz isso claramente. E aquilo que ele temia sobrevinha a ele, o que ele tinha receio acontecia, né? Ele não tinha descanso, não tinha sossego, não tinha repouso, ele mal saía de uma situação, entrava em outra. Ele vai reclamar aí que os seus irmãos fizeram pouco caso dele, sumiram, foram embora. Ele não tinha mais a companhia dos seus filhos, os seus 4 amigos, na realidade, se tornaram, começaram a julgá-lo, né? Se tornaram seus acusadores. Mas, de repente, o Espírito Santo enche o coração de Jó
E ele passa a afirmar na fé e na esperança. Ele diz assim, porque eu sei em quem tenho crido, eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará. E vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos e não outros o contemplarão. É isso que você tem que fazer, firmar na fé e firmar na esperança. Na fé e na esperança. Mesma coisa aconteceu com Abacuque. Mesma coisa aconteceu com Abacuque. Ele diz lá, o justo viverá por sua fé. O justo viverá por sua fé. E quando Abacuque disse isso, ele estava dizendo que crer dessa maneira é saber que Deus está no controle. É saber que Deus é soberano e todo o universo e todas as criaturas e todas as circunstâncias, Ele tem controle de todas elas. Ele sabia que viver pela fé é lançar fora as dúvidas a despeito das circunstâncias. Então não deixa, meu irmão, você que está me ouvindo, o inimigo encher sua mente de dúvidas. A Bíblia diz que a dúvida não procede da fé, e a dúvida, ela destrói a fé e, portanto, gera o medo. Então, livra sua mente disso, creia cada vez mais e ponha a sua esperança no Senhor. É por isso que Abacuque termina o seu texto num verdadeiro brado de vitória. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, ou seja, ainda que pareça tudo errado, eu continuarei confiando no Senhor. O Senhor é a minha fortaleza. O Senhor é a minha fortaleza. Eu confio nele. Mas a segunda coisa que você deve fazer nesse tempo de pandemia, para não ser submergido pela solidão, além de realmente firmar na fé e na esperança, você precisa tomar posse daquilo que Jesus conquistou para você na cruz. Você precisa tomar posse daquilo que Jesus conquistou para você na cruz. E o que Jesus conquistou para você na cruz? Paz com Deus. Acesso a Deus. Agora, por meio de Jesus, o novo e vivo caminho, nós temos acesso ao Pai. Agora nós somos amigos de Deus, não somos mais inimigos dele. Não há mais separação entre nós e Deus. Aquilo que gerou problema lá no Éden, na época de Adão, e que fez com que a solidão passasse a atormentar a humanidade, agora Jesus já resolveu para nós. Agora nós temos de fato paz com Deus e temos a paz de Deus. Esta é a grande verdade. Então você que está me ouvindo, meu irmão, de repente seu filho ou sua filha não vai te visitar, de repente você está aí no seu apartamento sozinho, de repente por causa desta pandemia e por causa das limitações e por causa das normas e até das recomendações do poder público de limitar a nossa mobilidade, de isolamento social. Mas você pode firmar sua fé em Jesus, você pode firmar sua esperança nele e você pode usufruir dos benefícios que ele conseguiu, que ele conquistou para você na cruz. Agora você tem paz com Deus e você tem a paz de Deus. O próprio Jesus disse isso. Recentemente estudamos isso aqui, João capítulo 14. Ele disse, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o homem a dar, como o mundo a dar. Então ele deixa claro, credes em Deus, credes também em mim. Não atemorize o vosso coração, não turbe o vosso coração. Eu vou voltar para os céus, mas vou mandar outro consolador, outro da mesma essência, outro da mesma natureza, e ele estará com vocês o tempo todo. As últimas palavras de Jesus, quando ele volta para os céus, é que ele estaria conosco até a consumação do século. E aí está o terceiro segredo para você não sucumbir diante da solidão. Então, o primeiro é firmar sua fé, sua esperança. O segundo é tomar posse daquilo que Jesus conquistou para você na cruz. E o terceiro é saber que Deus não vai te deixar sozinho.
Deus não vai. Todos esses que eu citei, todos esses homens que passaram por momentos de solidão, a experiência deles no final é que Deus não os abandonou. No caso de Elias, Deus foi atrás de Elias e o tocou e deu a segunda oportunidade. No caso de Paulo, ele diz: só o Senhor não me abandonou, o Senhor esteve comigo o tempo todo. No caso de José, a mesma coisa. Ao final, ele dá o seu testemunho que Deus estava controlando e conduzindo todas as coisas. No caso de Jó, a mesma coisa. O próprio Tiago, lá na carta de Tiago, no capítulo 5, diz lá: vocês não sabem, vocês não ouviram a respeito do testemunho de Jó e o final que Deus deu a ele. Ou seja, as bênçãos. Depois de toda aquela prova, ele ainda viveu mais 140 anos, alegres, teve 10 filhos, viu até a quarta geração. Ele realmente, diz o texto lá, que ele morreu de velho, entrado em muitos dias. Deus está com você. A promessa é que Ele não te deixará. Lá em Hebreus, escritor da carta aos Hebreus, capítulo 13, verso 5, ele deixa lá: seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Jamais te abandonarei. O mundo pode te abandonar, nossa família pode até nos abandonar, mas Deus nunca nos abandona. Como eu disse, quando Jesus voltava para os céus, ele disse: estarei convosco até a consumação do século. E quando ele falou até a consumação do século, ele não estava referindo ao século 21, não, até o final do tempo, ou seja, da sua ascensão até a segunda vinda, e depois estaremos com ele por toda a eternidade. Então você que está me ouvindo hoje, me acompanhando, olha, o único remédio para a solidão, é você firmar a sua fé e a sua esperança. É você tomar posse daquilo que Jesus conquistou na cruz. É você ter esta convicção de que Deus não vai te abandonar em momento nenhum. Ele sempre estará com você. Sempre. Sempre. Daniel não sentiu solidão na cova dos leões, porque Deus estava com ele. Sadraque, Mesaque e Abdinego também não sentiram solidão na fornalha ardente. Deus estava com eles. E Deus está com você nesta noite. Tome posse disso. Durma com esta consciência. A Bíblia diz claramente que o justo, ele deita em paz e pega no sono com a certeza de que Deus cuida dele. Deus está cuidando de você, meu irmão. Deus está cuidando de você. No Salmo de número 13, versículos 5 e 6, para encerrar, eu quero deixar esse texto com vocês. Marque na sua Bíblia. Salmo 13, versículos 5 e 6 diz assim: no tocante a mim, confio na tua graça. Regozije-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Em outras palavras, o que nós podemos ver aqui? O salmista confiando no Senhor, esperando no Senhor e louvando o Senhor. Confio no Senhor, espero a tua salvação e cantarei a tua bondade. Deus é bom para mim. Deus é bom para você. Deus é bom para todos aqueles que o temem. É isto que o Salmo 25 diz para nós. Meu querido irmão, que Deus te abençoe e abençoe a sua casa. E com certeza, a solidão não vai ter espaço aí na sua casa, nem na sua vida. Que Deus te abençoe grandemente, em nome de Jesus.